é esse que a Bíblia fala? Quando a Bíblia usa a palavra mundo, o que ela está querendo dizer? Nós precisamos saber. Na verdade, a palavra mundo na Bíblia, ela é usada para muitos significados. Mas nós precisamos discernir dois significados muito importantes. E um terceiro apenas para eu distinguir entre um e outro. A palavra mundo, ela é usada a respeito da humanidade. Lembra ali em João 3,16, quando diz assim, é um versículo muito conhecido, mas talvez você não conheça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um versículo da nossa salvação. É o versículo que a maioria de nós conheceu, nos encaminhando para a eternidade. É por causa deste verso, dessa sentença liberada de Deus, que nós mantemos a nossa salvação e dizemos não para os inimigos da nossa identidade espiritual. Seja ele a ignorância, seja ele o pecado e seja ele agora, como vamos conhecer mais profundamente, o sistema desse mundo e os seus montes de influência. Não é sobre este mundo, porque quando Jesus usou o termo mundo, quando esta palavra foi liberada, estava falando acerca da humanidade. Então, as pessoas que compõem o sistema. Então, é porque Deus amou a humanidade de tal maneira, se pudéssemos traduzir ao pé da letra, a intenção é falar dos seres humanos. Deus não ama o sistema deste mundo. Ele é contrário ao sistema do reino dos céus. Para que fique bem claro para você, Deus não ama este mundo, muito pelo contrário. Nós vamos ver que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. A Bíblia diz assim. Mas quando essa tradução mundo na nossa língua foi dita para falar a respeito do amor de Deus, estava se referindo à humanidade no mundo inserido. Entende? Deus amou as pessoas que estão no mundo. Deus amou todas as populações. Quando fala que Deus ama as nações, Ele não ama um lugar geográfico. Ele ama toda a sociedade humana que está ali inserido. O foco de Deus é a sua criação, a sua primícia, o homem. O coração de Deus olha para a eternidade que Ele colocou dentro do homem. As árvores não são eternas, o céu não é eterno, a terra não é eterna. Todas essas coisas vão ser consumidas e refeitas e feitas de maneira diferente. O que é eterno? Eu e você. Nós somos eternos. O foco de Deus está em nós. Então você entende que todas as vezes que Deus se referir ao mundo de maneira amorosa, às nações de maneira amorosa, ou falando como se estivesse falando com uma pessoa, ele está se dirigindo às populações da terra, às pessoas que moram na terra. Agora, essa obra de escravidão que diz quando vocês seguiam a presente forma de pensar, a ordem de pensar deste mundo, está falando das regras que regem. Você já reparou que muitas regras vêm prontas para você obedecer e você nem sabe como? Ué, por que eu tenho que obedecer determinada regra? E é isso que você precisa começar a parar para pensar. Infelizmente, a maior parte da humanidade foi alienada pelo engano de Satanás, que assim como ele enganou Eva ali no jardim, assim como ele tentou plantar engano na vida do próprio Jesus, ali na tentação. Quando Jesus foi provado no deserto, tentado no deserto, ele usa esses princípios de engano
infiltram eles em forma de regras prontas dentro do sistema. E é aí que nós vivemos uma vida sem viver o nosso propósito original, o nosso potencial máximo, por nos sujeitarmos à nova forma de pensar e reagir nesse sistema de governo caído. Existem regras novas que estão chegando para nós hoje. São novas formas de comportamento. E você vai ver o termo a nova ordem. Por que a nova ordem? É uma nova forma de pensar que o sistema está tentando inserir em nós. E ele vai usar os 7 montes de influência. Sim, esta nova ordem de pensar é para cumprir de maneira mais eficaz a alienação, a deturpação e a destruição que o propósito de Satanás carrega em si contra toda a humanidade, todos os descendentes de Adão e Eva. Então, guarde o seu coração, porque por meio de Cristo, quando Jesus Cristo veio à Terra, nós vamos ver isso mais para frente, ele veio falando algo que às vezes você não gosta de ouvir, e na última aula nós fizemos uma oração a respeito disso. Ele disse: arrependam-se. Ele disse: mudem a maneira de vocês pensarem, para vocês experimentarem agora a vontade de Deus e não mais a vontade do diabo. Porque quando eu me comporto de maneira mundana, eu expresso a própria natureza do mal. Como você se sente ao ouvir isso? Eu gostaria que você questionasse mesmo. Questionasse como você tem vivido até aqui. Eu estou te estimulando a fazer isso. Você é obrigado a fazer isso? Não, você tem livre-arbítrio. Mas pare para pensar. A alienação. Nós, como indivíduos, entramos numa alienação e estamos tão imergidos na alienação deste século, que nós não percebemos detalhes, coisas que nos sujeitamos no nosso ir e vir, que obedecemos no nosso ir e vir e que elas não têm lógica. Por que eu estou escolhendo fazer isso? Por que eu estou comendo isso? Porque todos os meios de influência te convenceram que você deve fazer isso e colocaram isso na tua rotina, colocaram isso na tua vida, na tua existência, na tua mente. É uma sementinha plantada, regada, sem fim, sem preguiça. Saiba que Satanás e os demônios caídos são seres espirituais, eternos. Eles já viram vários tempos se passarem nesta terra. Eles não têm preguiça de colocar o propósito do mal deles em ação. Então, desde que você nasceu, por ignorância muitas vezes dos seus pais, por ignorância da própria humanidade, você é exposto à influência do mal e nunca percebeu isso. Jesus disse assim, vamos ver o que Jesus disse. Tem aqui o versículo, mas eu vou fazer questão que você veja eu lendo na minha Bíblia. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos um pouco antes de ser crucificado. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo aqui, neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. De que mundo ele está falando? Ele não tinha falado ali para Nicodemos, no próprio Evangelho de João, que ele amou, que Deus amou o mundo de tal maneira? Que mundo é esse que ele está falando que ele venceu e que a gente vai ter aflição? O sistema do mundo. Veja, eu não gostaria de usar, vamos ver essas 3 esferas. Eu não gostaria de usar muitas palavras gregas, palavras de
cunho teológico, que é para que isso fique o mais acessível e fique perto, próximo, você receba, falar, eu não entendo grego, então eu nunca vou entender isso. Não. Nós vamos ler esses sinônimos para que você entenda plenamente o que a palavra está querendo nos dizer, porque ela foi escrita originalmente nesta língua, o Novo Testamento, no grego. A palavra mundo é a palavra cosmos no grego. Olha ao que se refere. Se refere à Terra, o cosmos é a Terra criada. É a Terra em contraste com o céu. Muitas vezes quando falar assim, a Terra e o céu, também é a palavra mundo, cosmos. O gênero humano, a humanidade, como eu mencionei ali em João 3, porque Deus amou o mundo, é a palavra cosmos. Os gentios em distinção aos judeus, ou seja, o povo que tinha promessa com Deus, que tinha aliança com Deus, e o povo que não tinha, então, os gentios era chamado de o povo do mundo. O povo do mundo. A atual condição dos assuntos humanos em alienação e oposição a Deus. O sistema deste mundo contrariando o reino dos céus. A soma dos bens temporais. E metaforicamente, ou seja, dando exemplo dito da língua, um mundo de iniquidade. Então vemos na Bíblia essas referências. A língua é uma metáfora. A língua por si só, quando ela é usada para fins maléficos, ela se torna um mundo de iniquidade, ou seja, algo muito grande e completo, com todo um sistema complexo, só que de iniquidade, de mal, de pecado. Agora nós temos o mundo também juntamente com outro termo, era. E aí não é cosmos que é usado na Bíblia, é aion. Aion, esse termo grego, ele diz respeito a esta era, a um período de tempo, a uma idade cronológica estabelecida, marcado no Novo Testamento por esta era ou a forma deste mundo. Quando você ouvir, a forma deste mundo passará. O tempo deste mundo está estabelecido. Esta era, nós estamos falando de um tempo. É aí que a confusão acontece. Muitas vezes a Bíblia usa a forma deste mundo, o tempo deste mundo, para o que foi escrito originalmente como aion. E aí o que acontece? Nós fazemos confusão. Porque do que está falando? Está falando de um tempo que tem um fim, chamado esta era, aion. Aion é esta era. Neste presente século. O século presente, neste século, está falando desse período de tempo. E é por isso que nós fazemos confusão. E são, neste século, a Bíblia sempre faz a conotação deste século vinculado à forma como os homens vivem neste período de tempo. Então, cosmos é uma coisa, aion é outra. Se você precisar, volte um pouquinho essa aula e ouça de novo. E agora nós temos um outro termo chamado basileia no grego, que se refere ao reino de Deus. Toda vez que usa a palavra reino, que é no Novo Testamento, principalmente usado a respeito do reino de Deus, basileia é as esferas de domínio e governo, a expansão, até onde geograficamente os domínios de um reino atinge. Então, quando Jesus disse, o reino de Deus chegou até vocês, está falando assim, ó, o sistema de governo, que não é o cosmos, que não é do cosmos, não é cósmico, porque não é mundano, não é desta era,
mas chegou nesta era para intervir neste século ainda. Basileia chegou neste tempo chamado mundo, neste século, nesta posição dentro da eternidade, com o seu governo, com a sua esfera de autoridade, com as suas esferas de atuação, em todas as esferas. O reino de Deus, quando Jesus fala Basileia, está falando de um sistema completo de governo e de sua influência também. Assim como esta era está influenciada pelo coração ardiloso de Satanás, o reino de Deus desce do céu para a terra na pessoa de Jesus e pelos ensinos de Jesus, pelos pensamentos, pelas novas regras que ele veio trazer, pelas novas leis e princípios morais e espirituais. Ele desce do céu para cumprir o que não foi cumprido em Adão. O governo de Deus, o propósito de Deus, a expansão do reino de Deus na terra. O que é Basileia? É a luz descendo numa era de trevas dentro de um governo caído. É um governo de luz e um governo exaltado que dá certo, descendo naquilo que não deu certo. Então agora você vai entender com mais ênfase e com outros olhos quando nós lermos na Bíblia mais para frente tudo que se refere a esta era, a este mundo, o mundo e o reino de Deus. A frase fim do mundo, para concluirmos esta aula, ela deveria ser traduzida como o fim desta era na maioria dos lugares. Por quê? O fim do mundo não é o fim do mundo em si, porque este mundo vai ser refeito, mas é um fim de um tempo, de uma era, de um governo, de uma forma de funcionamento, de um sistema de ordem. O fim do mundo se refere ao fim de um sistema e ao começo de um outro sistema. Nós vamos ler isso, vamos continuar isso na próxima aula, lendo nas nossas Bíblias. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Agora eles estão sendo liberados em novos dias da semana, toda terça, quinta e domingo, porque em breve teremos nova programação. Você pode transformá-los em verdadeiras devocionais e reflexões. Sim, as aulas sobre identidade espiritual. Você também pode compartilhá-las com seus grupos de estudo, com seus grupos da igreja. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário, pois ele é importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Aproveite e visite o nosso canal. Nele você vai achar testemunhos e pregações da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar e falar para você deste livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável. Um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em forma de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo na forma física ou digital pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.